Capítulo 54 As lágrimas de Jasmine. Depois que Yunche perdeu a consciência, o corpo de Jasmine não parecia mais etéreo. Ela abriu seus olhos lentamente e olhou para os traços de sangue no canto da boca de Yunche, assim como as linhas dos ferimentos horríveis em seu braço esquerdo. Toda a frieza e indiferença nos olhos dela se dissolveram como gelo derretendo, e foi substituído por um profundo tipo de incerteza e complexidade. Yunche não sabia por quanto tempo ele tinha desmaiado. Depois que ele finalmente tinha recuperado sua consciência e aberto seus olhos, a primeira coisa que ele viu foram os olhos abertos de Jasmine. Jasmine! Você está consciente? Yunche gritou imediatamente de surpresa e alegria. Entretanto, sua voz estava um pouco rouca e quando ele tentou se levantar, ele sentiu como se seu corpo pesasse milhões de quilos. Depois de ter se tornando extremamente fraco pela perda excessiva de sangue, ele lutou muitas vezes mas ainda não conseguiu se levantar. Por que você me salvou? A voz de Jasmine ainda revelava sua saúde enfraquecida. Ela olhou mais algumas vezes para as cicatrizes no braço de Yunche e evitou seu olhar imediatamente. Se eu tivesse morrido, isso não teria sido melhor para você. Pelo menos, você não precisaria se importar com os pedidos que eu fiz você aceitar, sem mencionar que você não precisaria se preocupar sobre eu te matando após eu reconstruir meu corpo. Porque, Jasmine usou sua vida para me salvar. Eu estava salvando a mim mesma. Jasmine declarou com sua voz alta de alguma maneira. Yunche ficou levemente perplexo, ele estava confuso ao porquê dessa sua sentença ter incitado essa grande reação dela. Enquanto se sentia um pouco sem esperanças, ele disse, então, é porque você é a minha mestre. Como um discípulo, como eu poderia apenas assistir minha mestre morrer na frente de meus olhos? Mestre? Jasmine sorriu com um traço de tristeza. Se eu quiser renascer, então eu terei que auxiliá-lo em adquirir uma quantidade formidável de profunda força no período de tempo mais curto possível. Me tornar sua mestre foi somente porque eu não queria ajudá-lo de graça. No final, isso foi tudo para mim mesma. Você realmente acredita que eu estava fazendo isso pelo seu bem? Eu sabia tudo isso. Depois de ter dito essas palavras, Jasmine falhou em encontrar um único traço de desapontamento no rosto de Yunche, mas ao invés disso, ela o viu com um pequeno sorriso. Yunche moveu seu corpo um pouco mais perto de Jasmine, olhou nos olhos dela e disse gentilmente, mas isso não é importante. A razão pela qual eu estava tão desesperado para salvar Jasmine, é porque Jasmine é uma garota muito, muito linda, tão linda quanto um anjo. Jasmine ficou estupefata. Embora Jasmine sempre se esforçou para se manter apática, até o ponto de ser assustadora, isso sempre tinha sido real e não podia ser encoberto mesmo se Jasmine quisesse. Com uma garota tão linda ao meu lado, não importa quem ele seja, ninguém iria querer que ela deixasse seu lado por toda a vida. Sem dúvidas, eu também sou o mesmo, isso deve ser uma razão aceitável, certo? Que tipo de razão é essa? Os lábios de Jasmine que tinham recuperado alguma cor tremeram levemente. Eu matei tantas pessoas, no ano passado, no dia do meu 12º aniversário, em um dia, eu matei em torno de 1.300.000 pessoas, todo o meu corpo ficou vermelho, até meu nome, Jasmine encharcada de sangue foi dado a mim por eles. O coração de Yunche pulou violentamente. Em um dia, matou em torno de 1.300.000 pessoas. Capturando o choque profundo que cruzou o rosto de Yunche, Jasmine fechou seus olhos e falou com pesar, uma pessoa como eu posso ser chamada de uma linda garota? Eu sou Jasmine, Jasmine encharcada de sangue, eu sou um demônio terrível. Que matou inúmeras pessoas. Yunche fixou seu olhar em Jasmine por um longo tempo.
Entretanto, a expressão em seus olhos não era de choque ou medo, estava carregada com um sentimento muito complexo, um sentimento tão complicado que ninguém mais poderia entender. Por um longo tempo, ele olhou para Jasmine e balançou lentamente sua cabeça. Jasmine, embora não tenha como eu passar pelo sentimento de matar tantas pessoas meramente com a idade de 12 anos, mas eu acredito que isso deve ter sido extremamente doloroso, um tipo de dor indescritível que ninguém jamais gostaria de lembrar. E depois, isso provavelmente também deve estar acompanhado por inúmeros pesadelos e sentimento de culpa, que até mesmo irão obrigar você a se contrariar e se odiar, e além do mais, adormecendo sua alma fazendo o trabalho dos demônios, sem piedade, compaixão com você mesma. Os olhos de Jasmine se abriram completamente e olharam para ele em deslumbre. Mas eu acredito que Jasmine sempre foi uma garota de coração bom. A razão para você se tornar o demônio que você mais odeia, foi inteiramente pelas pessoas importantes em seu coração. Talvez elas eram seus amigos mais próximos, ou até os membros mais próximos da família. Para esse tipo de pessoa, não importa se ela tivesse matado ainda mais pessoas e tivesse ficado ainda mais encharcada de sangue, seria impossível para ela ser um demônio. Além do mais, para garotas lindas e fofas, não importa o quanto grandes seus erros são, elas ainda podem ser perdoadas. Se você acredita que existem uma quantidade inumerável de pecados desprezíveis colocados em seu corpo, então deixe-me suportar esses pecados com Jasmine. Depois de tudo, você é minha mestre, e como seu discípulo, esse tipo de responsabilidade deveria, é claro, naturalmente ser carregado juntos. Jasmine ficou completamente estupefata e olhou para Yunti em deslumbre, como se ela tivesse perdido sua alma. Sua visão ficava mais e mais nebulosa. Ela não podia entender o porquê, depois de dizer claramente seus pecados cruéis, não somente ele não mostrou medo ou rejeição. Mas melhor que isso, ele teve um olhar tão gentil e falou palavras tão gentis. Isso não deveria ser assim, eu matei tantas pessoas, eu sou um demônio assustador, é óbvio que todos têm medo de mim, é óbvio que não deveria ter ninguém que gostaria de mim, porque ele me salvou desesperadamente, porque ele revela um olhar tão gentil, depois que mãe e o irmão morreram, é absolutamente impossível que alguém me trataria dessa maneira. Os olhos de Jasmine se tornavam mais e mais nebulosos e através de sua visão obscura, o rosto de Yunti virou lentamente no rosto sorrindo gentilmente de seu irmão. Em um instante, mais e mais lágrimas fluíam do canto de seus olhos. Uma abertura minúscula se abriu silenciosamente de seu coração que estava selado com ódio e pecado. Jasmine, então você é capaz de chorar também. Isso é mais como uma garota, certo? Yunti, por outro lado, sorriu. Ele estendeu seu dedo para acariciar seu rosto e enxugar gentilmente suas lágrimas. Entretanto, Jasmine não resistiu a ele, mas ao invés disso, chorou ainda mais forte. Enquanto chorava e lacrimejava, ela disse: Eu sou sua mestre. Quando você estava tentando me salvar mais cedo, você me beijou várias vezes, e agora, você até mesmo me fez chorar na frente de você. Você não pode se aproveitar de seus mestres dessa maneira. A repreensão da mestre está correta. Yunti disse enquanto sorria, então depois que a pequena mestre Jasmine recuperar sua saúde, me puna até seu coração ficar satisfeito. Mesmo se você devolver o beijo, eu absolutamente não retalharei. O que ele tinha pensado estava totalmente certo, a verdadeira natureza de Jasmine, definitivamente não era a que ela normalmente expressava. Já que ele passou por experiências que eram bem parecidas com as dela e também tinha sido possuído pelo mesmo tipo de aura e olhar antes,
ele sabia o que havia dentro do coração dela e estava ainda mais consciente de onde suas partes mais fracas e mais macias eram. Depois de chorar, o humor de Jasmine também se acalmou gradualmente. Embora o corpo e a alma dela continuavam fracas, o perigo de vida estava essencialmente sob controle. Ela estendeu sua pequena mão e forçadamente enxugou as gotas de lágrimas de seu rosto. Ela então tentou com bastante dificuldade colocar o rosto frio e indiferente de sempre, entretanto, seus olhos se desviaram para o lado e não fizeram contato com os olhos de Yun-che. Então ela falou com uma voz severa: embora não há perigos por agora, mas por 3 meses eu não serei capaz de canalizar mesmo o menor traço de profunda energia. De outra maneira, mesmo usando todo o sangue em seu corpo não me salvará. Eu entendo. Mais tarde, eu definitivamente tentarei meu melhor para ser cuidadoso e não deixarei algo como isso acontecer novamente. Yun-che disse com uma consciência extremamente culpada. Essa pérola vermelha que você obteve, engula ela. Essa coisa pode atualmente ser o que eu disse para você antes, uma semente do Deus maligno. Ah! Em seu espanto, Yun-che pegou a pérola estranha que ele tinha quase trocado a vida de Jasmine por: você está dizendo que isso é. Eu estou somente especulando. Essa provavelmente é a razão pela qual o dragão das chamas sempre permaneceu aqui. Quando você pegou ela mais cedo eu senti um elemento de fogo extremamente estranho escondido nela, e até mesmo eu nunca tinha visto esse tipo de elemento de fogo. Você também disse que você sentiu algo te chamando e você atualmente não foi queimado enquanto segurava ela em suas mãos mais cedo. Além do mais, ela realmente pode ser uma das 5 sementes do Deus maligno mencionadas no registro da memória. Jasmine disse com um tom incomum de alguma maneira. E também, Jasmine mordeu levemente seus lábios em um ângulo que Yun-che não podia ver. Mais tarde, você não está permitido para tocar meu rosto casualmente sem minha permissão. Depois que ela disse isso, Jasmine virou um raio de luz vermelha e voltou para dentro da pérola de veneno do céu. Yun-che ficou sem palavras por um momento. Mais cedo foi um rosto de gelo, então choro como um som do sussurro de uma tempestade, e agora, um rosto pequeno que veio junto com palavras atadas com intenção de matar. A velocidade que essa garota podia se tornar hostil subitamente, era realmente legítima. O corpo atual de Yun-che também estava muito fraco. Perder uma grande quantidade de sangue fez sua vitalidade cair bastante e até apenas caminhar seria um desafio difícil. Sem mencionar que o dragão das chamas, mesmo se uma profunda besta normal viesse, ambos ele e Jasmine estariam perdidos. Se você matou 1.300.000 pessoas em um dia e já foi um pecado imperdoável, já era um demônio e era chamada de Jasmine encharcada de sangue, então e sobre eu, que em um dia matei 7.700.000 pessoas com veneno, que também transformou uma cidade inteira em um inferno de veneno mortal. Yun-che murmurou silenciosamente em seu coração: para dizer demônio, eu sou o verdadeiro demônio, que também é o porquê que eu nunca ousei a manchar o anjo ao meu lado, até o dia em que eu a perdi para sempre. Yun-che fechou seus olhos e pausou silenciosamente por um longo tempo. Então ele abriu seus olhos e abriu sua palma. Enquanto ele olhava para a pérola redonda que brilhava com uma luz vermelha estranha em sua mão, ele pensou sobre o que Jasmine tinha dito. Depois de um breve período de hesitação, Yun-che apertou seu coração e a lançou diretamente em sua boca. Segurando ela não causou nenhum desconforto, mas ao invés, tinha um sentimento inexplicável de familiaridade próxima. Portanto, não haviam preocupações em ela ser venenosa. De um jeito ou de outro, não deveria ter nenhum resultado ruim em comer isso, certo? A pérola escarlate foi engolida forçadamente em seu estômago.
Naquele instante, ele detectou uma abrupta turbulência em suas profundas veias. Ele não teve nem mesmo tempo de vigiar os movimentos anormais das profundas veias por causa que a superfície de seu corpo inesperadamente liberou uma bola de luz carmesim. Logo depois esses raios de luzes carmesim viraram labaredas de chamas que queimavam na superfície de seu corpo e banhavam todo o seu corpo dentro desse inferno carmesim. Isso é. As chamas imprevistas o espantou bastante. O que o surpreendeu ainda mais foi o fato que seu corpo inesperadamente não sentia um único degrau de queimação, mas melhor que isso, sentia um tipo indescritível de aconchego. Até suas roupas estavam perfeitamente intactas dentro das chamas, como se essas chamas aterrorizantes eram meramente raios imaginários de uma luz brilhante.